A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Fazer o diagnóstico precoce do HIV/AIDS e aderir ao tratamento possibilita que a pessoa não desenvolva a doença e mantenha a sua qualidade de vida. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV/AIDS. É rápido, gratuito e sigiloso. O tema em questão hoje é a evolução do tratamento contra a AIDS. Nossa convidada nesse primeiro bloco é a Maria Inês Ferreira, ela que é coordenadora do Programa Municipal de DST-AIDS em Petrópolis e também professora da FMP Fase. Muito bem-vinda. Obrigada. Hoje, 720 mil brasileiros estão infectados com o vírus HIV, mas 1 em cada 5 não sabe que tem a doença. As pessoas ainda relutam em fazer o exame? Com certeza. Há todo o empenho, todo o incentivo do Ministério da Saúde, de todos os envolvidos nesse sentido, para incentivar que as pessoas façam o teste. Porque hoje a nossa meta é exatamente essa, que as pessoas que são portadoras do HIV descubram que tem o vírus pela oportunidade que tem de evitar a doença. E quanto antes começar o tratamento, melhor, né? Exatamente. Essa é a grande proposta, porque o uso do medicamento, ele traz qualidade de vida para a pessoa portadora do HIV. O vírus do HIV foi identificado em 1981. O que mudou de lá para cá? Primeiro não havia tratamento algum, depois teve a monoterapia com AZT, um único medicamento, né? Depois o coquetel com muitos medicamentos. Isso. Hoje já está bem mais reduzido, né? Vamos fazer uma linha do tempo aí do que mudou de lá para cá? A proposta do tratamento também mudou, né? Porque no início, quando se descobriu a existência do tratamento, quando começou, a proposta era exatamente evitar, melhorar as doenças oportunistas já instaladas. Depois, hoje a gente pode usar o medicamento, a gente passou por essa fase de grande quantidade de medicamento, grande dificuldade de adesão, as pessoas só já doentes ou com a baixa de imunidade, a imunidade já instalada, começavam o tratamento. Hoje não. Hoje toda pessoa soropositiva, ela deve iniciar o medicamento. A proposta é diagnosticou, tratou. Por quê? O HIV, ele é um vírus que causa um processo inflamatório, ele causa uma grande inflamação no organismo. Essa inflamação faz com que facilite com que as pessoas fiquem doentes, né? E além dele levar também a baixa imunidade. Mas esse processo inflamatório, ele precisa ser evitado. Então, fazendo uso do medicamento o mais precocemente possível, além de melhorar essa inflamação por diminuir a quantidade de vírus circulante, faz com que a pessoa fique melhor, também tem um efeito muito importante que ele reduz a quantidade de vírus nas secreções vaginais e no sêmen, e isso também reduz a possibilidade de infecção de outras pessoas. Então, ele também tem um efeito importante na redução da transmissão. É incentivado que as pessoas façam o teste, que as pessoas façam o tratamento, e nós, profissionais de saúde, estamos aí com essa finalidade. Essa última mudança aí no tratamento é bem recente, né? Porque Exatamente. Antes dependia da carga viral para se iniciar o coquetel, da carga viral e da contagem de linfócito, do CD4. Hoje é independente da carga viral. Na verdade, a pessoa diagnosticou, esse protocolo foi publicado e aprovado em 2013, já foi implantado em 2013 pelo Ministério da Saúde, a partir de uma pesquisa que foi feita de 2000 a 2006, mostrando que o tratamento ele reduz o índice de óbitos, reduz o índice de doenças oportunistas, né, e melhora realmente a qualidade de vida. A gente sabe que a tuberculose é a doença que mais mata na AIDS. Então, a pessoa estando bem com a imunidade controlada, ele evita o desenvolvimento da tuberculose. Então, a gente precisa também, toda pessoa HIV positiva tem que pesquisar a tuberculose, toda pessoa com tuberculose tem que pesquisar o HIV, todo diagnóstico novo de tuberculose, a pessoa tem que fazer o teste do HIV para saber se talvez possa ser decorrente dessa baixa de imunidade. Então, a ideia é essa, se a gente conseguir que as pessoas tenham essa sensibilidade, as pessoas precisam reconhecer isso, se reconhecer em risco e fazer o teste. Fazendo o teste, seja positivo ou negativo, o importante é ficar sabendo. Se ficar sabendo que é positivo, tem a possibilidade de se tratar, recebe medicamento, é tudo feito pelo SUS. Né? E aí entra lá entra no nosso campo para a gente poder batalhar juntos. Nessa história de luta contra a AIDS, a entrada do coquetel foi um divisor de águas, né? Com certeza. Só no índice de óbito, a gente tinha de 96 para cá, diminuiu e muito o índice de óbito. O que acontece hoje, né, falecimento da pessoa com HIV, ou acontece antes da pessoa entrar no serviço, porque ela não sabe que tem o HIV e fica doente, e quando procura o serviço pode já estar com
alguma doença que pode levar ao óbito, ou a pessoa que não tem boa adesão ao tratamento e acaba ficando doente também. Fora isso, se a pessoa tiver compromisso com o tratamento, ela consegue com certeza ter qualidade de vida. Ainda acontece muito abandono do tratamento? O uso do medicamento não é uma coisa fácil. Nós temos uma cultura, o uso do antibiótico, por exemplo, que tem que ser feito no horário correto por 10 a 14 dias, nem sempre a pessoa consegue fazer uso do medicamento adequadamente. Então, sabe-se que é difícil. A gente precisa identificar quais são as dificuldades que as pessoas têm. Muitas pessoas têm dificuldade de horário, de adaptação ao horário de trabalho, ou de repente presença de um familiar que não sabe que a pessoa tem o vírus. A gente ainda tem um medicamento que tem que ser guardado na geladeira. Agora os laboratórios estão promovendo esse medicamento, na próxima remessa, ele já vem em termoestável, não precisando mais da geladeira, para que a pessoa possa ter facilidade de guardar. Até do transporte para uma viagem, né? Exatamente. Então, assim, a proposta é facilitar ao máximo para que a pessoa possa melhorar a adesão. Isso tudo é muito individual, né? A proposta é que tem que ser estudado cada pessoa. Isso não pode ser feito um trabalho de massa. Tem que ser identificado os problemas de cada pessoa e no sentido de ajudar que essa pessoa possa resolver esse problema e aderir ao tratamento. Atualmente são mais de 20 medicamentos à disposição, né? E o coquetel é montado de acordo com a característica de cada paciente? Existe esse protocolo, ele traz essa diretriz, né? Então, tratamento de primeira escolha. Os médicos iniciam conforme a orientação do protocolo. Se a pessoa tiver um CD4 já alterado pela imunossupressão, pode ser que se indique, que inicie algum outro medicamento, mas tudo isso é indicado no protocolo. Vamos falar mais um pouquinho aí do coquetel. No início, havia muito efeito colateral, né? Com certeza. A gente, além dos efeitos colaterais transitórios, assim, mal-estar, essa intolerância gástrica, né, diarreia, ainda tinha o grave efeito colateral que é a lipodistrofia. A lipodistrofia ela é um distúrbio na distribuição da gordura, não só a gordura metabólica, como problema lá de colesterol, triglicerídeos, mas também a gordura no corpo mesmo. Então, o depósito de gordura no corpo, havia um distúrbio nesse depósito. Ao invés a pessoa perde gordura nos membros inferiores e deposita gordura no tronco, na parte superior. Isso deixa disforme. A pessoa olha no espelho, não gosta de se ver assim. Hoje, os medicamentos que estão, principalmente os de início de tratamento, eles causam muito menos efeitos colaterais. A lipodistrofia não é todo medicamento que causa. A indicação hoje até, eu estava falando para você, aquele ditado que diz assim, time que está ganhando não se mexe. Na AIDS, isso não é sempre verdadeiro, porque a pessoa pode estar com a carga viral indetectável, pode estar com CD4 bom, mas se for um medicamento que causa efeito colateral, é melhor mexer e colocar um outro medicamento que não seja, prescrever um outro medicamento que não seja. Então, mexe-se nesse time se a pessoa não tiver bem com aquele tratamento. O importante é que a pessoa fique bem. A pessoa precisa incorporar o medicamento na sua rotina de vida. Acorda de manhã, tem que tomar café, escova os dentes e toma o medicamento. Fazer parte da rotina de vida, não pode ser um estorvo, a pessoa olhar como inimigo, tem que ver como um aliado. Porque, na verdade, o medicamento ele é mesmo um grande aliado. Ele traz qualidade de vida, ele faz com que a pessoa fique bem. Precisa se adaptar a isso. E houve uma evolução muito grande, mesmo no coquetel. No início eram muitos comprimidos por dia, que era até difícil administrar, tinha que ter em jejum, né? Como é que é? Fala um pouquinho desse cenário. No início, muito grande o número de doses, muito mais medicamentos. A proposta, no sentido de facilitar a adesão da pessoa, realmente, hoje, as pessoas que iniciam o tratamento tomam medicamento só à noite, são 3 comprimidos. O ideal agora está vindo um medicamento novo aí que vai ser tudo em um único comprimido, colocar os 3 componentes em um único comprimido, a pessoa tomar um comprimido à noite e está resolvido. Por enquanto, a gente ainda tem aí pacientes que tomam manhã e noite, mas a ideia é que você facilite muito nesse sentido. Por quê? Porque nós temos um grande vilão. A nossa grande vilã, né, em relação ao tratamento antirretroviral é a resistência. Se a pessoa não tomar o medicamento adequadamente, o vírus ele fica resistente àquele medicamento. E um vírus resistente, se ele for
se uma pessoa se contaminar, se ele for repassado para uma outra pessoa, numa relação sexual desprotegida, por exemplo, a pessoa já passa esse vírus resistente àquele tratamento. Então, a pessoa que se contaminar, ela vai ter uma resistência primária, ela vai se contaminar com um vírus já resistente. Já não vai responder àqueles medicamentos. Isso é um problema muito sério de saúde pública. A gente precisa evitar isso, mas para evitar isso, precisa do compromisso da pessoa que está se tratando. Então, a pessoa, o medicamento ele não pode ser imposto. Não pode ser colocado goela abaixo da pessoa soropositiva. Ela tem que compreender a necessidade desse tratamento, ela tem que entender realmente a importância do medicamento na vida dela, que vai melhorar a qualidade de vida, vai diminuir a possibilidade de contaminação, realmente vai fazer com que ela tenha muito mais qualidade. Então, isso é importante para que ela possa ter esse compromisso. Uhum. Já que a gente está traçando esse cenário da evolução do tratamento, vamos falar mais um pouquinho. Era uma quantidade muito grande e tinha essa questão, né? Tinha que tomar em jejum, tinha que fazer jejum antes, jejum depois. Como é que era essa dificuldade? Havia medicamentos que tinham que ser mantidos em geladeira, um número muito grande de comprimidos de manhã, a ideia, existia um medicamento que tinha que fazer uso às 10 horas da manhã, ele era triturado numa colher, misturava lá, fazia aquele pozinho, a pessoa tinha que fazer meia hora de jejum antes e 1 hora depois. Imagina uma pessoa que está trabalhando, você está aqui no seu trabalho, de repente você tem que parar tudo e ir lá, fazer meia hora antes de jejum, ir lá preparar o medicamento, seus colegas de trabalho podem ver isso, você tem que ter um espaço para fazer isso. Hoje não precisa mais, os medicamentos eles realmente estão numa composição muito melhor, laboratórios estão também nesse sentido, né, para melhorar a vida da pessoa, a adesão ao tratamento. Então, os medicamentos eles estão mais fáceis hoje, o tratamento ele é facilitado. O problema é a nossa cultura de achar difícil tomar remédio. Porque a gente toma, quem tem hipertensão tem que fazer uso de medicamentos antihipertensivos, quem tem diabetes tem que fazer uso da insulina, né? As mulheres usam anticoncepcional, contraceptivo oral, tem que ter essa adesão, né? Na verdade é uma disciplina, a gente tem que se disciplinar. A gente precisa colocar isso na nossa rotina, quer dizer, a pessoa ela precisa ter isso na sua rotina de vida, para conseguir lidar mais naturalmente com o tratamento. A proposta é essa para que o tratamento possa ter bom resultado. E com a diferença que se parar, pode haver a resistência, né? Muito Exatamente. provavelmente vai haver a resistência. E né? as questões são tão complexas. Recentemente, eu atendendo uma mulher que foi buscar medicamento lá, eu percebi na planilha de entrega de medicamento que ela tinha um atraso de 10 dias. Eu falei, ela foi buscar o medicamento dela e do marido, com atraso, aí eu falei, você está sem medicamento, porque no histórico dela, vinha sempre nas datas, e atrasou é porque ela está sem medicamento. Ela disse para mim assim, não, eu estou sem medicamento, mas meu marido não, nós tomamos o mesmo medicamento, então quando eu vi que ia acabar, eu peguei e comecei a dar o meu medicamento para ele. Eu parei de tomar para não faltar para ele. Aí na cabeça dela, ela disse para mim assim, eu sou mais forte que ele, eu fico com medo dele ficar doente, então ela para e dá o medicamento para ele. Isso foi uma realidade, ela pode até estar nos assistindo, ela sabe que isso é uma realidade que não acontece só com ela. E isso faz, o que isso pode acarretar? A pessoa pode desenvolver vírus resistente. Esse período que ela está sem... É um risco para ela. Para ela. Esse tempo que ela está sem tomar medicamento, o vírus ele fica resistente àquele tratamento. Quando ela recomeçar, ele já não vai mais fazer o efeito que fazia. Né? E ela, muito provavelmente, tem que trocar o medicamento. Ela vai fazer um exame de genotipagem. Esse exame vai, pela biologia molecular, vai mostrar que o vírus não responde mais àquele tratamento. Então, ela vai ter que trocar de medicamento. Isso é muito sério. Mas isso faz parte da rotina de vida dela. É a vida dela com o marido dela dentro de casa. São coisas muito individuais. Por isso que isso tem que ser feito, né, assim, de forma individual. A pessoa ela precisa acreditar no tratamento, ela precisa valorizar a qualidade de vida. Então, são coisas realmente muito individuais. O último relatório da UNAIDS mostrou uma queda, né, nos casos de AIDS no mundo, mas no Brasil houve um crescimento de 11%. Na tua opinião, a que se deve isso? A gente tem que ver a notificação que o Ministério da Saúde recebe é realmente do número de casos de AIDS, quer dizer, são pessoas com imunossupressão, porque o caso de AIDS, a pessoa soropositiva e a pessoa com AIDS faz diferença, né? O soropositivo é aquele que tem vírus, é infectado pelo HIV, mas o vírus não agrediu a imunidade a ponto de ficar doente.
A gente só notifica o Ministério da Saúde quando a pessoa está com a imunidade já agredida, tem alguma doença oportunista. Existem os critérios para a gente definir caso de AIDS. Então, os números de casos que o Ministério da Saúde recebe são esses, né? A proposta é a gente reduzir os casos de AIDS. Quer dizer, se tem pessoas doentes é porque não estão se tratando. Então, a gente precisa ampliar o número de diagnóstico. A gente, né, como você colocou, que os dados mostram, para cada 5 pessoas infectadas, a gente tem uma que não sabe que tem o vírus. Essa pessoa tem que saber. E isso reflete num número enorme de pessoas que são soropositivas e não sabem que tem o vírus. E são candidatos a apresentar imunossupressão e apresentar doença de AIDS. Então, isso que a gente precisa evitar isso. Eu acredito que esse número de pessoas ainda doentes, né, de casos de pessoas com AIDS, ainda é resultado disso, de pessoas que não estão se tratando, não estão tendo acesso ao diagnóstico e ao tratamento oportunamente para não ficarem doentes. Nesse crescimento que houve no Brasil, tem 2 pontas que mais cresceram, né? É a ponta dos jovens e a ponta da terceira idade, né? Entre os jovens, há uma falsa sensação de segurança, que já há um controle, né? Muitos resistem a usar o preservativo porque acham que não precisa. O jovem, ele acha que nada de errado vai acontecer com ele. Doença é coisa para velho. O jovem se apaixona 3 vezes por ano, cada vez que se apaixona, ele tem relação sexual sem camisinha, ele se expõe muito. Precisa o jovem ter essa compreensão da vulnerabilidade, da sua condição de risco, né, para que ele possa tomar a decisão das suas práticas mais seguras. A gente não fala só no preservativo. O preservativo é um excelente instrumento de prevenção. O preservativo, ele tem que estar... O acesso tem que ser ampliado, tem que ter, essa é uma grande alternativa e é a melhor forma de prevenção, mas não é só essa. A pessoa que tem que ganhar empoderamento. O jovem, ele tem que ser empoderado, ele tem que saber tomar decisões corretas para a sua saúde. Essas decisões são tomadas por ele. Ninguém consegue tomar. Os pais, por mais que gostem dos jovens, não conseguem tomar, por mais que cuide dos jovens. Esse é um tipo de coisa que ele precisa ganhar. Recentemente também eu fui fazer uma dinâmica com os jovens, eu ainda mostrei uma figura que até está rodando aí no Facebook, que você olha no espelho, você é um gatinho e se vê um leão, né? Então você tem que ver isso, você tem que se ver forte, você tem que se enxergar forte. Esse é empoderamento. Uma menina que vai ter relação sexual com seu parceiro, ela vai iniciar a sua vida sexual, ela tem que ter condições de conversar com seu parceiro sobre as práticas mais seguras. Ela não pode se entregar ao bel prazer achando que o mundo é todo cor-de-rosa e que nada de errado vai acontecer. Então, esse empoderamento, essa negociação, essa condição de negociação, é importante o jovem ganhar. Né? O fato deles não terem visto os ídolos definhando, como a minha geração viu, também influencia nisso? Com certeza. O medicamento, ele também traz, o medicamento tem muitos pontos positivos, praticamente todos os pontos positivos. Talvez o único ponto, nós temos 2 dificuldades. Uma é a adesão, né? E o outro é que o medicamento ele trouxe esse impacto de que a pessoa fica bem. Então, a pessoa que se trata não apresenta mais aquele quadro, aquele velho quadro da AIDS antiga, né? Aí as pessoas não acham, não vem muito problema na AIDS. Tem que medicar, qualquer coisa eu tomo remédio. Mas isso é uma falsa ilusão, porque no momento, quando se diagnostica que aí tem que tomar o remédio, aí a coisa se complica. Aí entra também o segundo não é tão problema, simples, que é a adesão. Sempre é um medicamento, né? Não é simples, é complexo. É complexo, não é uma coisa fácil, não. A pessoa que tem boa adesão, todas as pessoas soropositivas, uma pesquisa foi feita em São Paulo e mostrou isso. Todas as pessoas soropositivas, elas em algum momento da sua vida passaram por algum momento de não adesão. Isso é normal acontecer, né? Mas a pessoa precisa aprimorar a adesão ao tratamento. E na terceira idade? O idoso, acredita-se, o idoso ele é daquela era que tem muita dificuldade de usar preservativo. Então, assim, é muito difícil ele aceitar o uso do preservativo e até acreditar no uso do preservativo pela geração que também não era essa grande preocupação, né? E também a pessoa fica, você tem muito idoso que está sozinho, que ficou viúvo ou viúva, vai para o baile da terceira idade, chega lá, arranja um parceiro, começa um relacionamento novo, sem essa adesão ao preservativo, e isso aumenta muito a vulnerabilidade da pessoa na terceira idade.
né? Assim, também é importante esse trabalho de sensibilização da pessoa, de que a valorização da vida é importante, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não quero me preocupar com isso mais não, eu já estou com tantos anos. A gente escuta falar isso às vezes, eu já estou com tantos anos. Então a pessoa muitas vezes não valoriza a prevenção por causa disso, porque acha que não tem que prevenir mais, assim, vou prevenir para quê? Quer dizer, precisa trabalhar a valorização da vida, né? A importância da qualidade de vida, saber que são doenças que podem, não é só HIV, na verdade existem outras doenças, a pessoa pode adquirir herpes, todas as DSTs, né? O HPV, que pode levar ao câncer de colo de útero e corrimentos cervicais, corrimentos vaginais, a sífilis. Então, são doenças importantes que a pessoa evita também. A hepatite B, ela é de transmissão sexual igual ao HIV. Então, assim, é uma doença que pode ficar crônica. Então, a pessoa tem que ter, também é difícil, o tratamento também é pesado, né? Então, assim, não é só a AIDS, né? Quando a gente fala em incidência, o público de maior vulnerabilidade, a gente tem os jovens, tem a terceira idade. Os dados de prevalência no Brasil mostram que a nossa infecção, a nossa epidemia, ela está concentrada em populações consideradas de maior vulnerabilidade. Então, os jovens, principalmente os jovens homossexuais, os jovens gays, eles são de grande vulnerabilidade. A população em geral, ela tem 0,6% de prevalência. Quer dizer, 0,6% da população, de forma geral, está infectada pelo HIV no Brasil. A população de jovens que fazem sexo, homens que fazem sexo com outros homens, é de 10,5%. Então, assim, é muito maior. Usuário de drogas, cerca de 5%. Profissionais do sexo também, cerca de 4,5%, 5%. Então, são populações consideradas de maior vulnerabilidade. Um outro público preocupante é o das mulheres. No estado do Rio, 37% dos infectados são mulheres. Isso se deve a uma cultura, né, machista também. A mulher tem dificuldade de falar com o parceiro sobre o uso do preservativo, da mesma né? forma que a gente falou dos jovens, né? A mulher também, principalmente numa relação estável, ela se sente segura, ela confia no seu parceiro. E a gente sabe que um relacionamento passa por altos e baixos, tem situações de estresse, faltou dinheiro no banco, já pode gerar um estresse. Não conseguiu cobrir um cheque lá, né? Então, são vários fatores que podem levar a um problema no relacionamento. E isso pode propiciar a relação extraconjugal, né? Ou outras, são diversas as situações. O relacionamento ele envolve diversas questões. A mulher precisa ter condições de negociar isso com seu parceiro, ter condições de conversar, fazer um pacto de responsabilidade. Na verdade, não é nem um pacto de fidelidade. A fidelidade é muito importante, a fidelidade é muito legal, é muito gostosa, mas não é via de regra. Na verdade, hoje, eu acho que a fidelidade hoje ela virou mais um presente do que um compromisso, né? Quando a gente tem um parceiro fiel, é mais um presente que a gente ganha do que um compromisso, porque fidelidade ninguém consegue, ninguém é obrigado a ser fiel. Você é fiel se você desejar ser, né? Então, a gente não pode apostar na fidelidade como forma de prevenção. A gente tem que apostar na responsabilidade, na corresponsabilidade do casal. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a evolução do tratamento contra a AIDS. O Em Questão volta em instantes. Até já. O Em Questão está de volta falando sobre a evolução do tratamento contra a AIDS. Nesse bloco, continuamos com a participação da Maria Inês Ferreira, ela que é coordenadora do Programa Municipal de DST-AIDS em Petrópolis e professora da FMP Fase. Vamos falar como é que o vírus HIV atua no nosso organismo? Isso, falando assim, numa linguagem bem simples, né? O HIV, ele é um vírus, todo vírus, ele é como se fosse um cérebro sem corpo. O vírus precisa de uma célula para parasitar. Ele precisa se replicar dentro de uma célula para sobreviver. E o HIV, ele tem atração, quer dizer, ele escolheu o nosso linfócito, que é a nossa célula de defesa. Para ele sobreviver, ele precisa infectar essa célula, ele tem que entrar no nosso linfócito. Só que quando ele entra, infecta o nosso linfócito e se replica lá dentro, ele destrói o linfócito.
E isso acontece numa escala muito grande. A partir do momento que uma pessoa se infectou, o HIV entra no sangue, sai em busca do linfócito, e de vários linfócitos, ele vai destruindo vários linfócitos, vai se replicando aos milhões, aos bilhões. Então, vai chegar um certo momento que você vai ter muito mais quantidade de vírus circulante do que de células de defesa. Se você fica sem essas células de defesa, que é o linfócito, especificamente um que tem um receptor, que é o linfócito CD4, a pessoa fica desprotegida e começa a aparecer as doenças oportunistas. Aí a pessoa abre um quadro de AIDS. Né? Então assim, o que o HIV faz é exatamente isso, é baixar a nossa imunidade, ele faz com que o nosso corpo fique desprotegido. O tratamento, ele não consegue... Quer dizer, a gente hoje, o tratamento com seu efeito preventivo, ele também consegue ele consegue evitar que aconteça infecção em caso de exposição. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam. Se eu tiver uma situação de risco, por exemplo, eu como profissional de saúde, se eu estiver fazendo lá um procedimento, uma injeção, e me acidento com uma agulha que tenha sido usada num paciente soro positivo, eu posso usar o medicamento desde que seja iniciado até 2 horas após essa exposição e eu posso evitar essa contaminação pelo HIV. Ou seja, o medicamento ele evita que o vírus entre no meu linfócito. Ele não permite a entrada do vírus no linfócito e pode evitar a infecção. No caso de violência sexual, se uma pessoa é estuprada, sofre uma violência, ela tem até 72 horas para procurar o serviço de saúde, porque ela também tem como iniciar o tratamento e pode evitar a contaminação pelo HIV. E, inclusive, se acontecer também uma exposição sexual, mesmo que seja consentida, isso está também no protocolo do Ministério da Saúde, uma pessoa sai na noitada ou sai com alguém e no dia seguinte acorda e fala, meu Deus, eu estou em risco. Ela pode procurar uma unidade de urgência no município e ela pode receber o medicamento para fazer uso também durante 30 dias para evitar a contaminação. Isso é chamado de PEP, é profilaxia pós-exposição. Então, se a pessoa tem uma exposição e faz o medicamento, ela tem a possibilidade de prevenir. Ela reduz o risco, mas não é 100% garantido, né? Drasticamente. A possibilidade reduz em cerca de 85% do risco de contaminação. Então, é muito significativo. Né? Assim, é um percentual de redução significativa. É importante que as pessoas saibam disso e que procurem para poder fazer uso do medicamento. Em relação à transmissão materno-fetal, também houve uma redução exorbitante, né? O protocolo, quando começou esse estudo, na verdade, era um estudo que algumas gestantes soropositivas faziam uso do AZT, outras gestantes não faziam, só que os resultados dos estudos foram tão importantes, mostrou-se um resultado tão importante de redução de contaminação dos bebês, das mulheres que tomavam o medicamento, que eles suspenderam o estudo e começaram a implantar um protocolo para que todas as mulheres fizessem o uso do medicamento durante a gravidez. Então, hoje, o protocolo, quer dizer, na verdade, assim, todas as mulheres soropositivas têm que fazer uso do medicamento, não só pelo fato de ser gestante, mas pelo fato de ela ser soropositiva, né? A indicação de iniciar o tratamento o mais precocemente possível. Ela iniciando o tratamento durante a gravidez, se ela tomar o medicamento corretamente, quando chega na hora do parto, é feito um medicamento injetável, né, no soro, na mulher, enquanto ela está tendo o bebê. Depois que o neném nasce, durante 6 semanas, ele faz uso do AZT, na fórmula de xarope, né, o líquido AZT, suspensão oral, e ela não pode amamentar. Então, isso reduziu para menos de 1% a possibilidade de contaminação. Houve uma evolução também no diagnóstico, né? Antigamente a pessoa tinha que fazer o exame e ficava naquela expectativa, era um longo período até sair o resultado, né? Com certeza. Hoje a gente tem muito mais facilidade. A gente hoje tem o teste rápido do HIV, chamado TRD, que é teste rápido diagnóstico, porque ele faz diagnóstico definitivo, com confirmatório e tudo, em 20 minutos. Então a gente hoje tem o teste rápido, uma punçãozinha na polpa digital, faz aquela espetadinha no dedo, com a gotinha de sangue, a gente consegue fazer esse diagnóstico. Aqui em Petrópolis, no momento, nós temos capacitados para a realização desse teste profissionais lá no programa de DST, nós profissionais, eu faço o teste, outros profissionais fazem lá. Nós temos no DIP uma enfermeira que faz esse diagnóstico, laboratório do Alcides Carneiro, laboratório do Nelson Saerp.
a gente está replicando, porque nós também somos replicadores. Então, nós temos 4 replicadores no município para poder treinar outras pessoas. Então, nós vamos treinar, a gente já está num processo de capacitação do pessoal da atenção básica, médicos, enfermeiros em toda a rede. A gente vai oferecer uma capacitação também para o SOS Vida, para psicólogos no SOS Vida. Então, a proposta é que esse diagnóstico seja ampliado, quer dizer, o acesso seja ampliado. Todas as pessoas tenham acesso ao teste. E esse teste é interessante porque ele é definitivo, não precisa a pessoa fazer uma triagem para depois confirmar. A pessoa recebe em 20 minutos um resultado definitivo de HIV positivo ou negativo. Como é que é o trabalho do programa DST-AIDS aqui em Petrópolis? Aqui no programa, a gente tem as diretrizes de prevenção, então procura fazer trabalho de sensibilização com populações específicas, para a gente poder conseguir atingir ao máximo as populações e sensibilizar, né, no sentido das pessoas usarem preservativos, sempre se sensibilizarem do gerenciamento do próprio risco. A gente disponibiliza o preservativo, tem uma logística que leva o preservativo para todas as unidades de saúde, faz muitas campanhas de testagem, para poder aproximar o teste da população também, né, para ampliação do diagnóstico. Nós também oferecemos, a gente tem um serviço centralizado para uma unidade de dispensação de medicamento, onde a gente entrega o medicamento ao paciente. O atendimento é feito no ambulatório do DIP, tem uma equipe excelente de infectologistas lá, sob a responsabilidade do Dr. Antônio Luiz, que é professor da FMP, né? A equipe lá, todos os médicos que atendem lá são professores da FMP, e é um trabalho de excelência na infectologia aqui de Petrópolis. Os pacientes são acompanhados pelos infectologistas e recebem o tratamento lá com a gente no programa de DST-AIDS. Lá nós fazemos, no dia que eles vão fazer os exames para verificar a imunidade, né, o CD4, carga viral, é ofertado um café da manhã, onde fica um profissional identificando situações de risco, muitas situações de dificuldade de adesão ao tratamento, conversando com a pessoa. A gente também tem feito um grupo, nós criamos um grupo lá que foi dado o nome de Vida Presente, pelos próprios usuários soropositivos. Então, toda segunda-feira de cada mês a gente se reúne e é discutido um tema nesse dia. É um grupo de adesão também, né, que é discutido um tema. E são feitos esses trabalhos no programa, os exames são todos gratuitos, a gente leva, o exame é feito no Laboratório Central no Rio, mas a coleta é feita aqui em Petrópolis, nosso carro leva lá para o Rio, traz os resultados, é deixado no ambulatório, é tudo monitorado para que a gente possa ver como é que está esse resultado da adesão do paciente. Esse monitoramento de carga viral, tudo isso, né? Isso mesmo. Como é que é para vocês ainda hoje, tanto tempo depois, a comunicação do diagnóstico? Ainda é um problema? Ainda é um impacto muito grande? Há uma estratégia facilitadora nesse sentido, que é chamada estratégia do aconselhamento. Aconselhamento, ele não é dar conselho. Aconselhamento é uma oportunidade que nós temos de conversar com a pessoa antes e depois do teste, né? Então, quando uma pessoa vai para fazer o teste, ela passa pelo aconselhamento. O profissional conversa com ela, discute situações de risco e a pessoa já fica mais ou menos, de certa forma, preparada para a possibilidade do positivo. No aconselhamento, é feito um preparo nesse sentido, que aquele teste ele pode dar positivo, pode dar negativo. Conforme o risco que a pessoa passou, a possibilidade de positivo pode ser maior ou menor. Isso é feito uma avaliação muito individual também nesse aconselhamento. Quer dizer, a proposta do aconselhamento é que a pessoa ela se torne autora das suas ações de saúde, ela tá ali com responsabilidade, ela sabe que ela é responsável por tudo aquilo. E o teste ele tem que ser oferecido sempre em benefício da pessoa, não do profissional. A gente tem isso é muito claro, nenhum serviço pode obrigar ninguém a fazer o teste, a pessoa não é obrigada em nenhuma hipótese a fazer o teste. Patrão não pode obrigar para triagem de trabalho, nada disso, a pessoa tem que fazer o teste para benefício dela. E isso no aconselhamento ela toma essa consciência. Ela faz o teste, aguarda o resultado lá, que hoje ela espera mais ou menos 20 minutos, no máximo meia hora, e retorna para receber o resultado. Quando o resultado é positivo, é passado para ela também todas as alternativas que ela tem. Lógico que fácil não é, porque é sempre, quando a pessoa, assim, a AIDS, ela ainda traz aquele impacto de uma doença que não tem cura e o estigma que ela carrega. A AIDS carrega muito estigma
por todo o histórico dela, né? Aquela doença que veio desde o início da epidemia, era câncer gay, era aquela, assim, um processo muito difícil para toda a sociedade, né? O preconceito, ele é nocivo para a sociedade. Uma associação com promiscuidade, que nem sempre é verdadeira. Não, de forma Muitas das alguma. vezes não é verdadeira. O conceito de promiscuidade também é muito relativo, né? Assim, isso é muito juízo de valor. O que é promíscuo, o que realmente é uma coisa que é promíscua para mim pode não ser para você. Se você for olhar o conceito de promiscuidade, é a pessoa que tem 3 ou mais parceiros sexuais no período de um ano. Se a gente for pensar isso, todo jovem hoje é promíscuo, né? Se você for pensar em promiscuidade nesse sentido, né? Então tudo isso é discutido com a pessoa. E esse conceito é que leva também muitas mulheres a serem infectadas pelos maridos ou pelos parceiros, porque já que eu estou só com ele, eu não corro risco. Ela se distancia do risco. Esse distanciamento do risco é um grande problema. Né? Então, o aconselhamento trabalha muito isso, bota aquela pulguinha atrás da orelha, faz com que a pessoa pense, reflita e a pessoa se reconheça em risco. E esperando o resultado, quando vem o resultado positivo, é passado para a pessoa assim, as alternativas que ela tem de tratamento, o que vai ser viver com HIV, que não é mais morrer de AIDS. A proposta hoje não é morrer de AIDS, é viver e viver bem com HIV. Né? Então, se a pessoa se descobre soro positivo, ela tem que saber que ela tem que ter oportunidade de viver e viver bem. Né? Então, isso é tudo abordado com ela nesse aconselhamento pós-teste. Como é que a pessoa pode fazer contato com o programa DST-AIDS de Petrópolis? Nós temos lá o nosso telefone, 2237-6680, né? Está à disposição, né? E nós temos um horário de atendimento para a realização dos testes rápidos. A gente não tem profissionais que possam fazer esse teste rápido em tempo integral, né? Então, nós atendemos todas as terças-feiras, de 12h30 até as 5 da tarde, todas as quartas-feiras, de 12h30 até as 7h30 da noite, para poder pegar esse horáriozinho alternativo da noite, para as pessoas saírem do trabalho, podem procurar lá. E na parte da manhã, na sexta-feira, de 7h30 da manhã até o horário de meio-dia. E isso ampliando para outros municípios e para o Brasil, no Brasil inteiro tem o programa, né? Tem, exatamente. Então, a proposta é você ampliar para a atenção básica, para que as pessoas possam ter o mais fácil acesso ao teste possível. E o Programa Brasileiro de Combate à AIDS é um dos melhores do mundo, né? A gente tem muito enfrentamento. Eu tive nessa semana agora numa reunião de coordenadores, a nossa assessora estadual, a Denise Pires, né, assessora do Estado do Rio de Janeiro, ela estava até colocando sobre essa frase que fala que o Brasil tem o melhor programa de AIDS do mundo. A gente hoje tem um enfrentamento e em alguns aspectos isso tem sido questionado, porque a gente precisa melhorar em diagnóstico, ampliar o diagnóstico, a gente precisa garantir que as pessoas façam o tratamento oportunamente. E isso, com essa nova estratégia, essa nova política pública, o nosso governo, o nosso programa está perdendo um pouquinho em qualidade. A gente tem que voltar a essa qualidade levando essa nova política, conseguindo garantir essa nova política. Então, isso depende de todos nós, né? Depende da sociedade civil envolvida nesse processo, depende dos profissionais envolvidos no processo, a gestão, né, os gestores precisam estar envolvidos. O programa de DST-AIDS, ele precisa de uma atenção do gestor. Eu tenho tido reuniões com o secretário de saúde para a gente mudar algumas coisas aqui no município, para a gente poder, porque essa mudança do protocolo, ampliando o tratamento para todos os soropositivos, significa melhorar a estrutura no serviço. A nossa estrutura não está preparada para receber isso tudo. A gente tem que ampliar espaço físico, aumentar o número de profissionais, capacitar profissionais. Então, envolve muita coisa. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro do tratamento, como você vê essas últimas descobertas que foram feitas aproximam a gente de uma possível cura, como é que você enxerga isso, uma vacina preventiva? As vacinas estão em estudos, não há ainda algo muito próximo, sabe-se que não há algo ainda muito próximo em relação à vacina, mas várias estão em estudos, em fase de experimento e tudo mais. O tratamento, ele é eficaz, isso a gente sabe. Nós temos o grande desafio que é a adesão da pessoa que está se tratando. Se a pessoa não tiver adesão, o tratamento não vai ter o resultado efetivamente, não vai ter. Então, a gente precisa, para a gente conseguir o sucesso que a gente pretende nessa cura funcional, não é cura da doença, propriamente dito, que ainda não tem, mas para que a pessoa possa se manter estável, se manter bem, se manter com qualidade de vida, a gente precisa que as pessoas tenham essa adesão e façam o tratamento adequadamente, né?
Então, para o futuro, a gente tem essa perspectiva, que é o que a gente tem em mãos, o instrumento que a gente tem em mãos, que é o tratamento adequado, a oferta facilitada do medicamento, para que se torne uma doença crônica até que surja aí alguma coisa que realmente traga a cura definitiva. Ok, Maria Inês, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e, na volta, continuamos a falar sobre a evolução do tratamento contra a AIDS. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta com o tema A Evolução do Tratamento contra a AIDS. Nossos convidados nesse bloco são o Antônio Carlos de Souza Pires, presidente do Grupo SOS Vida, e a Cirlei Fernandes, que é soropositiva. Cirlei, há quanto tempo você sabe? 13 anos. 13. Como é que foi essa descoberta para você? Foi um baque muito grande, né? Tentei 3 suicídios. Foi muito difícil falar com família. Aí depois que falei, tudo certo. Houve alguma reação no grupo de amigos? Nossa, muito. Meus amigos que diziam que eram meus amigos foram os meus piores inimigos. Quem eu achava que não era foram os meus melhores amigos. Uhum. Tive muita desilusão. Uhum. Passei por vários preconceitos, sofri muito. Até eu chegar no SOS Vida, demorei 1 ano e 2 meses. E como é que foi que você encontrou o grupo de apoio? Foi indo no DIP, as meninas falavam, Tereza, Inês, mandavam procurar o SOS. Eu falava, não vou não. O DIP, que é o Departamento de Doenças Infecto-Parasitárias, Não vou procurar, né? não vou procurar. Cheguei no portão às 10 vezes, voltava. Uhum. Cheguei e voltava. Aí, quando foi um dia, meu pai faleceu, aí eu precisei da ajuda deles. Cheguei, que tem 10 anos, né, Cal? 10 anos que eu sou da... Acho que tem mais do que isso. Mais, né? Tem uns 11 anos, por aí, mais ou menos. E o que significa para você poder contar com esse apoio? Tudo. Lá é minha casa, lá nós somos uma família. Uhum. Né? Eu sou bem crenqueirazinha, mas dou com todo mundo. Já tem até apelido, né, Cal? Uhum. Sou a barraqueira da casa. Uhum. Foi uma virada, assim? Foi. Uma virada ótima. Uhum. Porque eu fiquei muito triste, eu entrei na depressão. Para descoberta, eu não acreditava, eu não me conformava, porque na época era só homossexuais, né, mulheres que saíam com vários casos, e eu não. Eu não tive nada disso, porque o meu, depois que foram procurar fundamento, foi transfusão de sangue. Eu não era mulher de muito parceiro, não tinha parceiro, não usava, nunca usei droga, não sei nem o que é isso, que não me interessa. Uhum. Quer dizer, minha única droga é o cigarro, não bebo. Uhum. Nunca fui mulher assim de hoje está com um, amanhã está com outro. Fui sempre tranquila com parceiro. Foi um susto muito grande, portanto, eu tentei 3 suicídios. Não consegui, graças a Deus que não consegui, né? Hoje eu estou aqui, né? E muito bem. Como é que foi o início do tratamento? Horrível. Horrível, porque eram muitos comprimidos, né? Era assim, eu tomava 14 de manhã, 14 à noite. E tinha que tomar escondido, porque ninguém podia saber, ninguém podia ver, né? Agora é uma maravilha, são 7. Já melhorou bastante, você está torcendo para chegar nesse outro agora, né? Estou torcendo para chegar no 1. Você teve efeito colateral? Tive com um comprimido que me deu alergia. Não pergunto não, porque eu não sei nome nenhum não, tá? Uhum. Eu não gravo o nome não, só tomo eles, são meus maridos. Eu falo que meu marido, gente, não posso ficar meu marido. Uhum. Hoje em dia eu não tenho problema para tomar remédio. Meu horário é de manhã, uma vez só, tomo aqueles 7. E não tem mais nenhum efeito? Não, não. Graças a Deus, Graças a Deus. Eu dou que chega nenhum para não ter mais problema nenhum. Cal, como é que é o trabalho do grupo? Na verdade, eu comecei a atuar nessa área tem mais de 20 anos de HIV. O SOS Vida tem 17 anos que nós começamos. Nós temos uma série de serviços. Psicologia, nós temos uma medicina especializada, um banco de horas de medicina, que são os médicos. O infectologista solicita um especialista. Se a rede não tem, nós conseguimos este atendimento para eles. Cestas básicas, refeições na instituição. Toda essa refeição é feita pelos próprios assistidos ou voluntários. A Cirlei é uma delas. Né? Ela dedica 2 manhãs na semana. Por ela, iria todos os dias. Eu falei, não, eu preciso dar oportunidade para outras pessoas participarem.
E aí, 2 dias, ela que faz a alimentação lá para a gente. Tem o próprio pessoal que cuida da casa, os próprios assistidos. Nós não temos nenhum funcionário. Nós temos enxovais para crianças, cestas básicas também, confraternização mensal, a cada 2 meses, dos aniversariantes dos meses, e mensal é a entrega de cesta básica, que nós fazemos um momento de espiritualidade e conscientização. E no final do ano temos a grande confraternização de Natal também. E principalmente muito apoio psicológico, né? Que é Sim, preciso. sim. De psicologia nós temos também o setor jurídico, que é a vice-presidente, ela é a advogada, então ela que coordena o setor jurídico. O serviço de psicologia hoje é muito procurado. E o SOS Vida, quer dizer, passados esses 17 anos, a missão continua sendo HIV e dependência química. Mas hoje nós somos procurados por diversas outras questões sociais. Muito no setor de psicologia, porque realmente acho que falta psicólogo no setor público. Hoje mesmo recebemos encaminhamento do Conselho Tutelar. Aí a gente recebe encaminhamento de juiz. Então, quer dizer, mas o serviço é o mais atuante. É voltado, claro, nós damos preferência a portadores do HIV e dependentes químicos dentro da nossa missão. Como é que as pessoas chegam? Como é que é o estado de espírito de uma pessoa que descobriu que está com AIDS? É muito em caquinhos mesmo. Nós conseguimos juntar esses caquinhos, né? Então, a gente nem sempre consegue sucesso sempre, o que nós lamentamos muito. Nós tivemos bem recentemente uma pessoa que do resultado HIV positivo até o óbito foram 4 semanas, muito rápido. Realmente não aceitou o resultado da HIV positivo na vida. Era uma pessoa, um profissional de saúde, e tinham vários componentes aí que ela se cobrava muito, né? E infelizmente não deu chance para nós ajudarmos. Mas as histórias são essas, a forma como chegam é realmente em pedaços e a gente tenta juntar. E o que vocês procuram passar para essa pessoa que chega nesse estado sempre de depressão, né? Nós procuramos fazer a leitura daquele momento psicológico e passar para eles que a vida continua, apesar do resultado do HIV positivo. E aí nós trabalhamos a adesão ao medicamento, que é importante, essa adesão ao tratamento medicamentoso. E uma grande parte da rejeição da adesão ao tratamento é exatamente por conta de, a cada momento que toma o medicamento, vai lembrar que tem o HIV. E tem pessoas que têm essa dificuldade. Então, até conseguir chegar neste ponto, são algumas sessões, um grande tempo. Eu mesmo tive uma paciente que, uma das formas que ela encontrou de superar a dificuldade do tratamento foi comer uma banana, antes de tomar o medicamento. Uhum. Esses dias até encontrei com ela já está em alta, está bem. Uhum. Aí perguntei, está tudo bem? Ela falou, estou e continuo a comer a banana. Falei, ótimo. Uhum. Importante é você não parar de tomar o medicamento. Pronto, então, quer dizer, são várias histórias. Nesse momento, o apoio de pessoas que têm o vírus e que mostram que a vida continua, que estão aí produtivas, né? Como a Cirlei, é fundamental, né? Você passar a tua experiência, como é que é? Quando chega uma pessoa nova lá, como é que você tenta passar essa experiência? A gente passa um monte de coisas boas que a gente já passou e como é que a gente está agora, né? Uhum. Igual no caso quando eu tinha parado de estudar, voltei a estudar, eu parei no 2º ano, porque eu fui embora para Belo Horizonte, aquela confusão toda, eu parei de estudar, mas agora eu vou terminar, falta só 2 anos, incentivar as pessoas e a luta, porque a vida é linda demais, gente. É muito bonito. E a fazer planos, né? Fazer plano, eu faço, tenho um monte de plano na cabeça. Uhum. Né? Viver, ser feliz, viajar, passear, eu saio muito. Trabalho segunda e sexta. Toma conta dos netos. Tomo conta dos netos, eu tenho 7 netos. Tem uma que é quase uma creche, né? É quase uma creche. Ajudo, aquela, né? Muita criança, muito pivetinho, né? Tomar conta, né? Nós já tentamos formar grupo de apoio entre os portadores mesmo. Mas Petrópolis é uma cidade pequena, então, quer dizer, eles têm receio de encontrar conhecidos, mas... Infelizmente. E daí? Qual o problema de encontrar conhecidos? Ainda tem muita gente que tem dificuldade de assumir, como a Cirlei faz Tem muita gente. Não é necessário assumir, sair dizendo, eu tenho HIV. Não, eu acho que não existe essa necessidade. Mas ainda há o medo do preconceito. Sim, é assumir principalmente para si mesmo. Para a sociedade, não tem essa necessidade. É claro, no princípio da epidemia,
foi interessante aquelas pessoas que se mostravam. Cazuza. Exato. Que demorou também, mas ele se mostrou, ele disse e pronto. O próprio Renato Russo, ele falou com uma certa dificuldade, né? E outros grandes, o Fred Mercury, ele falou na véspera, no dia seguinte ele morreu. Então, quer dizer, são pessoas que, claro, cada um com as suas dificuldades. Hoje, eu entendo que não é muito necessário este dizer que eu tenho HIV. Deve dizer principalmente para a própria pessoa. E, infelizmente, nessa lei a gente não conseguiu formar este grupo ainda. O que se consegue fazer é quando as pessoas estão lá, então aí conversam entre si, que a Cirlei faz este papel e outros fazem. É um momento de convivência quando eles estão lá também. Tem bastante voluntário, como é que é o trabalho dos voluntários com a Cirlei? Tem, eles fazem de tudo, cuidam da casa, da limpeza, fazem comida, jardim, fazem mandados que precisam ser feitos fora também. É todo, atendem telefone, nós temos uma parceria com a Justiça Criminal e também a CETRAC, né? Medidas socioeducativas. Então nós temos sempre pessoas lá para nos auxiliar também, além dos nossos assistidos. Porque também não são todos que conseguem fazer, não. Os assistidos não. Não são todos. Às vezes eles só vão lá para pegar aquele serviço e vão embora. É pela dificuldade de lidar ainda com o HIV. Então, eles preferem, mas tudo bem, a gente compreende. Quem quer ficar, então fica. E um dos serviços que eles mais valorizam, ou o que eles mais valorizam, é a cesta básica, infelizmente. E aí, o que nós percebemos? Nós falamos, então, para você ganhar a cesta básica, você precisa dedicar um tempo aqui, 4 horas pelo menos por semana. É a contrapartida. E mesmo assim, tem alguns que não querem. Preferem ficar sem a cesta básica. Pela exatamente a dificuldade de se perceber ali. Ah, não, eu vou lá e vão dizer que eu tenho HIV. Isso acontece até com voluntários. É claro, como eu disse hoje, mudou a atuação do SOS Vida, além do HIV e dependência química. Mas ainda existe esse estigma das pessoas não quererem até ser voluntárias para não carregar isso aí mesmo. E é muito bom, né, Cirlei, você poder ajudar outras pessoas como você foi ajudada, né? É muito bom. Você sentir que está fazendo diferença. Uma coisa boa para alguém, né? O que eu recebi, eu passo para os outros. Ela participa também da Pastoral da AIDS, também, né, Cirlei? Também. Fez algumas capacitações. Já. E vocês estão passando por um momento de capacitação agora, né? Não, Com o programa... sim, vamos fazer uma capacitação no ano que vem, os psicólogos, para que a gente possa oferecer o teste anti-HIV lá no SOS Vida. Acredito que para abril, março, a gente já deve estar ofertando o teste lá na instituição. E tem outras novidades aí, o Dezembro Vermelho? O Dezembro Vermelho foi um projeto de lei que foi apresentado na Câmara. Esperamos que o prefeito sancione, que realmente se torne uma lei. Eu acho que Petrópolis vai ser vanguarda, né? Vai ser a primeira cidade do país a ter o Dezembro Vermelho. Assim como somos a primeira cidade também do estado do Rio a ter a Frente Parlamentar de AIDS e a Comissão de AIDS. Qual é a importância de ter essa frente parlamentar? É importante de nós estarmos nas instâncias de controle social, porque todos nós vamos passar. O meu dia vai chegar e eu fui, pronto. Então é preciso deixar coisas concretas. E, claro, uma lei é uma lei. Esperamos que alguém chegue e consiga fazer cumprir essas leis, assim como temos também a lei aqui em Petrópolis, também foi a primeira cidade do diagnóstico precoce, que é dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Nós também vamos fazer algumas mobilizações. Quer dizer, nós vamos ter vários momentos de mobilização, além do 1º de dezembro e do Carnaval. Nós vamos ter em dezembro o mês todo, para sensibilizar as pessoas para essa questão. Nós vamos ter abril, que pode ser o mês todo, para essa questão do diagnóstico precoce também. Na tua opinião, você que está aí há mais de 20 anos nessa luta, o que está fazendo esse crescimento da AIDS agora de 11% no Brasil? Há uma banalização da AIDS? Sim, existe. Existe, a olhos vistos, aí, claros mesmo, uma banalização, tanto por parte da sociedade como das autoridades, que está tudo bem, está tudo dominado e pronto, as pessoas não precisam se cuidar, eles têm tudo, têm coisas demais, então vamos começar a tirar. É uma preocupação muito grande. Daí a razão de nós termos realmente o espaço de controle social forte,
para que a gente possa realmente garantir que as políticas públicas sejam atendidas, sejam cumpridas realmente. E com relação à população, a gente procura fazer esse trabalho para informar que não é tão fácil, não é tão simples assim conviver com o vírus HIV ou viver com o vírus HIV. Né? É melhor prevenir, né? Exatamente. Ainda que, graças a Deus, haja tratamento, que o tratamento tenha melhorado, é melhor evitar, né? É melhor não ter do que ter o vírus, né? É muito mais barato, né? A prevenção, este cuidado, né? A Pastoral da AIDS, nós conseguimos, né? A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, abraçaram totalmente essa causa. Tivemos no dia 27 de novembro o lançamento da campanha em Brasília, com a presença do diretor-geral do Departamento Nacional de AIDS, do Ministério da Saúde, os bispos, alguns da CNBB, o presidente da Pastoral da AIDS. Quer dizer, é um momento importante. É realmente a igreja se chegando cada vez mais, mostrando, é importante que as pessoas se cuidem. Então, quer dizer, são conquistas que nós conseguimos ao longo deste tempo todo. E esse ano o garoto propaganda é o Padre Fábio de Mello. Exatamente, Padre Fábio. Conseguimos que várias peças publicitárias, ele esteve conosco e vai continuar por este ano todo aí também. Rapidamente, a mobilização para esse ano, o Dia Internacional? No dia 1º nós vamos fazer aqui em Petrópolis uma tarde toda de seminário, onde vai se falar de controle social, onde nós vamos falar de AIDS, religião, que vai estar presente o Dom Gregório, representando a Igreja Católica, o pastor Elton Potting, que é da Luterana, o pastor Sebastião, ele é vereador e pastor, quer dizer, vamos falar de AIDS e religião. E também uma representante dos kardecistas, que é a do GEIC. E vamos ter outro momento que vai se falar sobre esta parceria da sociedade civil e o governo, o secretário de Saúde, doutor André Pombo, que vai falar. Outro momento vai se falar sobre a importância do controle social, que vai ser a Dora Pires, ela foi presidente do Conselho de Saúde, é coordenadora da Pastoral da AIDS, e o presidente da Frente Parlamentar, que é o vereador Silmar. E durante todo o mês de dezembro? Exato, aí, quer dizer, ainda não é lei, né? O dezembro vermelho. Aí nós vamos estar oferecendo o teste, esperamos que consiga, que o Programa Nacional Municipal de AIDS está sem pessoas, mas a ideia é que seja oferecido nas igrejas. Por isso, é esta a ideia da CNBB, que possa ser ofertado o ano todo nas igrejas também. Vamos falar como é que as pessoas podem fazer contato, então, com o Grupo SOS Vida? O nosso telefone é o 2244-9526-24, DDD, né? O site é grupososvida.org.br. E temos Facebook, quer dizer, vários instrumentos. Temos uma rádio também, né? Vários instrumentos de comunicação com as pessoas. E todo mundo é bem-vindo, inclusive quem quiser ser voluntário? Com toda certeza. O nosso site é sosvidapet@gmail.com. Funciona realmente, você sabe como funcionam esses mecanismos. Há pouco tempo nós recebemos contato de um padre da terra do Papa João Paulo, Polônia. Da Polônia, ele dizendo que quer vir para o Brasil e que gostaria de trabalhar neste segmento de AIDS. Como é que ele poderia fazer? Olha só, ele poderia ter entrado em contato direto com a CNBB, mas ele entrou em contato conosco, aí já encaminhamos para o nosso bispo, pode ser que ele venha para Petrópolis também. Bom que vai nos ajudar, né? Okay. Além de outras buscas aí. Temos gente procurando no mundo inteiro. Muito obrigada, Cal. Muito obrigada, Cirlei. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu agradeço mais uma vez a participação dos nossos entrevistados e a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.